O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Portanto, terminei já a análise do capítulo 12 de Lynn Alden, do livro Broken Money, e espero que depois de portanto, fazer a criação dos slides, começar o mais depressa possível a dar-vos, elucidar-vos da importância que o dólar tem tido na economia e porque é que as grandes medidas que se fazem ao nível daquilo que é previsões económicas se focam sobretudo nas taxas de juro e naquilo que sucede com o dólar, a desvalorização ou a valorização do dólar. Recentemente estive a ver também uma curta entrevista de George Gammon, é também um analista que eu acompanho muito e que é uma pessoa que estuda diariamente os mercados financeiros. Robert Kiyosaki, que é, portanto, o autor de um célebre livro que continua ainda a fazer sucesso, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Na entrevista de George Gammon, ele já é defensor desta tese já há algum tempo, que tem a ver com a inversão das taxas de juros. Isto é uma tese que está comprovada, portanto, no passado. Cada vez que houve uma inversão das taxas de juro, desencadeou não no imediato, mas é como se o tsunami tivesse criado e mais à frente vai desencadear uma crise de dívida. E aqui talvez seja fácil, através do exemplo que ele próprio deu e que eu vou tentar apenas replicar aqui, que é, se um de vocês chegar até mim e me disser: André, eu preciso de 5 mil dólares ou 5 mil euros, por exemplo, e obviamente que vamos negociar e eu digo: e então durante quanto tempo? Dentro de uma semana penso em entregar-te. Tá bom, então eu vou cobrar um juro de 5%, porque o tempo é relativo e portanto, cobro um juro de 5%. Se passado essa semana, essa pessoa vier ter comigo e me disser: André, eu vou precisar de dinheiro durante mais tempo, talvez por 10 anos, eu olharei para a pessoa e direi: pois, o risco é maior, mais tempo o risco é maior, então teremos de adequar uma taxa de 10% derivado ao risco que eu vou ter durante esses 10 anos de não contar com o dinheiro, portanto a taxa de juro aumenta. Nos mercados financeiros e entre entidades bancárias, a lógica que suporta é a mesma. Portanto, a perna longa da curva tem de ser sempre maior do que a curta. Ou seja, se há um juro de curto prazo que é invertido em relação ao juro de longo prazo, ou seja, se um juro que vai a semanas ou meses fica mais caro do que um juro que está a 10 anos ou 20 anos, alguma anomalia se está a passar no sistema. Ou seja, está-se a necessitar de dinheiro para curto prazo para apagar algum fogo que está a ser criado ao nível de algumas entidades bancárias ou de algo que tenha feito transpirar este fenómeno. Ora, nos últimos tempos,
A inversão da curva de juros começou em 2022. Durou todo o ano de 2023 e uma boa parte de 2024. Normalmente, este fenómeno vai resvalar depois da tendência da curva voltar ao seu normal, ou seja, a curva de curto prazo ser mais baixa que a do longo prazo, que foi neste período que eu referi, não se passou e a curva inverteu 2022, 2023 e 2024. Vejam o tempo que a curva teve invertida. O Banco Central baixou os juros e este fenómeno estava criado. Depois o Banco Central teve de subir novamente os juros e que foi o tal aperto monetário para a curva de juros voltar ao normal. Mas ainda assim ela demorou tempo a voltar ao normal. Ora, isto caracteriza algo que não é normal durante tanto tempo. E com fenómenos como este que está a suceder agora e outros que vão suceder relacionados com o Estreito de Hormuz, com o petróleo, não só petróleo, porque também estão dependentes de fertilizantes, há muitos outros produtos que passam pelo Estreito de Hormuz e que nós todos utilizamos no dia a dia sem quase que saber, ou através dos alimentos que comemos ou outro tipo de compras que fazemos. Este tipo de fenómeno, durante muito tempo, em caso de alguma anomalia no sistema, tende a acelerar. Ou seja, aquilo que eu vos estou aqui a dizer é que, sobretudo, pessoal que está sobreendividado, que está muito com rendimentos a nível de margem muito deficitários em relação ao cumprimento das suas promessas de pagamento, mais vale dar um passo atrás do que ficar com os bebés ao colo quando as coisas acelerarem a nível de aumento de preços, a nível possivelmente até de aumento dos juros, porque a inflação está a subir e a inflação só pode descer se os juros aumentarem. Portanto, se a economia continuar aquecida, seja de que forma for, ela não vai aguentar assim muito tempo. Depois, existe aqui um fenómeno que também é muito complicado. É o fenómeno chamado Shadow Banking System. São entidades que nos estão a vender créditos todos os dias e, passada a venda desses créditos, elas repassam-nos a custos ainda mais elevados a outras entidades. Ou seja, quando nós, digamos que temos um problema a nível do crédito com o nosso banco, é uma coisa, e aí nós vamos ao nosso banco e procuramos resolver e de alguma forma aferir, porque o banco vê o risco que temos associado para fazer mais ou menos empréstimos. Quando se passa problemas de crédito com estas entidades, não há volta a dar. Batem-nos à porta e a execução é dada imediatamente. Porque este tipo de empresas contrata pessoas para fazer as execuções de quem não paga os seus créditos.
Portanto, é bom e relembro a frase do Baster, que aliás tinha até muito em voga no canal que aqui criei no primeiro. Não compres aquilo que não precisas para impressionar quem não conheces. Até à próxima, cultivem-se, cuidem-se, cliquem no like, partilhem se assim o entenderem e continuamos a tentar desbravar caminho. Agora já irei criar os slides e estaremos com a volta do capítulo 12 de Broken Money, de Lyn Alden, para entrarmos mais fundo na toca do coelho de como funciona o nosso sistema monetário. Até à próxima, então.